Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E hoje, como prometido, o segundo podcast da semana, num feriado de Corpus Christi, onde, apesar de sermos um portal que fala sobre religião, magia e ocultismo, eu não vou falar do corpo de Cristo, porque vocês já estão cansados de ouvir falar sobre ele desde que vocês eram crianças na aula do catecismo. Então, hoje eu quero trazer uma coisa um pouquinho mais interessante, na verdade duas coisas. Uma relacionada a quem realmente pratica magia e, no geral, ocultismo, vamos botar assim, e para as pessoas que mostram isso, né? Ou seja, são influencers nessa área, e o que eles têm mostrado. Então, vai ser dividido em duas partes. Uma onde eu vou falar basicamente de como realizar desejo, e na outra eu vou falar sobre como as pessoas enxergam isso, certo? Lembrando sempre que se você gosta muito do nosso conteúdo, não esquece de dar um like, de compartilhar, de comentar, e se você gosta muito do nosso conteúdo, entra no nosso Apoia-se. A gente está com um começo de R$5, vai até R$50. Qualquer doação que vocês puderem fazer, a gente agradece, é feriado, então por que não ajudar a galera a poder farrear um pouco ou manter o portal de pé. Então galera, vamos lá, pensem comigo. Quando a gente fala sobre desejo, etc., que foi uma coisa que eu levantei no último Occultcast, que era sobre magia sexual e daria sim para realizar desejos, as pessoas elas ficaram assim, tipo, cara, realizar desejo, então tem que chamar uma entidade. E um parceiro nosso, ele fez uma live, né, falando sobre a questão de que tipo de entidade seria melhor você chamar para conseguir dinheiro. Então, eu acredito que, apesar de ser assunto um pouco diferente, eles ainda estão no mesmo meio, porque eles são uma questão de realizar desejo. Então vamos lá. Qual é a primeira questão? Eu ouvi uma frase ontem que era o acaso nunca falha. E eu sempre cito isso para a galera que está começando a trabalhar com magia, que quando você está trabalhando com magia, você está trabalhando muito com a manipulação do acaso. Ou seja, a gente poderia acreditar que sim, as coisas seguem uma regra padrão, porém, quando você começa a praticar magia, você começa a alterar as chances de que aquilo não aconteça exatamente como deveria acontecer. Algumas pessoas chamam de sorte, algumas pessoas chamam de acaso, assim como tem o contrário, onde a gente tem o azar, né, e maldições e coisas do tipo. Desculpa que eu tô com a garganta meio fodida porque tá muito frio aqui no Rio de Janeiro, então talvez vá sair uma tosse ou outra. Então o que rola? Uma das primeiras formas de você realizar um desejo, e normalmente você não precisa obrigatoriamente da utilização de alguma outra entidade, seria essa manipulação do acaso que algumas pessoas fazem diariamente. E quem são essas pessoas que manipulam o acaso diariamente? São os crentes. E não o crente chato pra caralho que fica fazendo culto alto pra caralho perto da tua casa no final de semana. Não. O crente é aquele cara que crê em alguma coisa, ele tem fé. E pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Então, o que esse crente faz? Essa pessoa, ela acredita tanto em uma determinada prática mágica, seja ela uma adoração, uma idolatria ou um ritual em si de uma prática que está há gerações na família e coisa do tipo, que pelo fato dele crer tanto naquilo, ele consegue sim manipular o acaso. Ai meu Deus, Gigi, não entendi porra nenhuma. Simples assim. Pensa numa pessoa que ela acredita muito em trevo de 4 folhas. Essa pessoa, ela nunca teve um trevo de 4 folhas, até que um dado momento da vida dela, ela achou um trevo de 4 folhas, ela colocou esse trevo de 4 folhas na carteira dela, e sempre que ela deseja ter um pouco mais de sorte, ela lembra daquele trevo e ela fala: vou carregar essa carteira comigo com esse trevo, e esse trevo vai me trazer sorte e eu vou conseguir dinheiro, certo?
Isso é um amuleto? É. Existiu um ritual para que aquilo tivesse que ser feito? Não. Por quê? Ele simplesmente acreditava, ele tinha fé naquilo. Então, pelo fato dele crer muito naquilo, só o fato de quando ele encontrou aquele amuleto, vamos botar assim, aquele trevo, ele já criou um vínculo espiritual e energético com aquele objeto, e ele consegue direcionar a vontade dele sempre que ele pensa nesse amuleto, e por conta disso a vontade dele consegue manipular o acaso ao seu redor, porque ele cria uma área de presença, e essa área de presença pode realmente modificar a realidade. Quando a gente fala de magia, magia é isso, é por isso que magia não pode ser considerado ciência. Por quê? Porque a magia, ela tenta modificar a realidade. Então, pelo fato dele ter esse amuleto, que ele tem muita fé nesse amuleto, que para ele é um amuleto de sorte, ele pode sim vir a gerar acasos ao redor dele que vão parecer sorte. Como, por exemplo, no dia que ele vai na entrevista de emprego, ele olha para aquele amuleto dele e ele deseja, cara, tomara que essa entrevista de emprego dê muito certo. Então, no dia da entrevista dele, a pessoa que vai entrevistar ele teve uma noite maravilhosa, a pessoa transou até cansar, e aí acordou com aquele bom dia a dia, quero fazer todo mundo feliz, e aí por conta disso, na hora da entrevista dele, que foi a primeira coisa do dia, a pessoa fala, mano, você pode até nem ser o cara perfeito para essa vaga, mas hoje eu estou tão feliz que você tá contratado. E aí ele volta para casa todo feliz, agradecendo ao amuleto, certo? E gerando ainda um vínculo maior com aquele objeto, que é o amuleto dele. Então, essa é uma forma, né, que as pessoas têm de modificar e de realizar desejos, que se você parar para pensar, qual seria o limite disso? O limite da pessoa é exatamente a crença dela naquilo. Ela pode acreditar que um amuleto de um trevo de 4 folhas só vai realizar 4 desejos, mas ela pode acreditar que aquilo sempre vai trazer sorte enquanto ela estiver com aquilo. E lembrando que amuletos funcionam não só para sorte, também funcionam para proteção, funcionam para amor, funcionam para várias coisas, desde que eles estejam ativados. Quando a gente fala de amuleto e criação de amuleto, vocês vão reparar que os charlatões sempre falam, não, porque esse já vai ativado para você. Isso não existe. Quem ativa o amuleto é a pessoa que, no caso, cria ele ou que adquire ele. Você pode sim comprar um amuleto que você gosta, sei lá, de um tipo de pedra em si, né? Um citrino da vida, um quartzo, sei lá, uma pérola, qualquer coisa. Lembrando que pérola não é pedra, né? Mas é você que tem que gerar e criar esse vínculo entre você e o amuleto, certo? Então, por mais que você compre algo pronto, um objeto pronto para usar de amuleto, é você que tem que batizar aquele negócio. É você que tem que criar o vínculo. Então essa galera que fica vendendo porcariazinha na internet, falando, isso aqui vai te proteger. Porra, pode usar. Não, isso daí é balela. Existem símbolos de proteção que sim vão ajudar a canalizar a sua força, a sua fé, a sua vontade, a sua energia, o seu tantra, o seu ki, certo? Esses símbolos vão ajudar nisso. Porém, se não houver um banho com essa energia, aquele objeto é somente um peso de papel caro e que as pessoas acham que é coisa de bruxa. Então, essa é uma das formas. Ou seja, a idolatria só de ter a fé de que aquilo vai acontecer. Mas isso daí não é ocultismo, isso aí qualquer um faz. É, por isso que muita gente acredita em ocultismo desde o começo dos tempos. Porque desde que o cara caçava lá e morava dentro de uma casinha feita de madeira, ele acreditava que ele ia ter sorte por causa de algum motivo. Fosse porque ele via um arco-íris, fosse porque ele via uma pomba branca, então ele acreditava que a paz estava chegando, certo? Sempre houve essa questão da fé. Mas e quando a gente fala de uma entidade em si? Eu sempre falo muito, né, que a Tenebris Actus ela é especialista na demonologia e no estudo de entidades sobrenaturais no geral, certo? Fantasma, vampiro, verme, larva, encosto. Todas essas coisas eu tenho
mais de 10 anos de estudo, certo? Sempre estudando essas coisas, por quê? A gente mais estuda elas do que a gente encara elas. Então, você chegar e falar que uma pessoa ela pode evocar, sei lá, Paimon, ela pode evocar Baal, ela pode evocar Astaroth, ela pode evocar Bue, e aí ela vai conseguir dinheiro? Cara, você pode falar isso. Pode falar. Ah, mas e como a pessoa vai fazer isso? É onde entra toda a questão do estudo que a pessoa tem que ter para poder praticar aquilo. Você vai utilizar um sistema de evocação, ou até um sistema de invocação, ou um sistema de visualização para clamar que aquele bicho venha até você, para que você possa fazer uma barganha. Sendo que nós temos sistemas que vão exigir que você faça um trato, né? Normalmente é um trato de idolatria, inclusive quando a gente fala que entra a demonolatria, que é você fazer de um demônio um Jesus, certo? Você vai virar um crente de um demônio, porque você vai escolher uma entidade e você vai falar, olha só, eu acredito que você, entidade X, né, bicho X, vai trazer sorte pra mim nessa e nessa coisa, certo? Lembrando sempre, você não pode simplesmente pedir, eu quero e vou ficar sentado esperando. Não, você tem que ter um caminho que você possa imaginar que aquela entidade vai fazer o quê? A mesma coisa que o trevo de 4 folhas do cara lá do começo do podcast fez. Ela vai modificar o acaso para que aquilo que você queria que acontecesse da melhor forma possível. E lembrando sempre, não é totalmente certo. Tem coisas que realmente não dá para acontecer, né? Então, quanto mais você tem acesso à entidade, mais ela vai conseguir trabalhar com a sua energia. Algumas pessoas acreditam que a própria entidade ela tem a sua própria energia e ela, em troca de alguma coisa idiota que você vai dar para ela, ela vai usar a energia dela para então fazer essa modificação na realidade e fazer com que as coisas que você pediu aconteçam. Eu, particularmente, com toda a minha experiência trabalhando com entidades, eu sei que elas não vão trazer nada delas, de onde elas estão, para você, certo? Para utilizar naquilo ali. Por isso que os rituais que mais marcavam e etc. eram rituais onde você tinha que gerar uma quantidade absurda de energia para que então essa entidade que foi chamada ela pudesse utilizar essa energia para então modificar o acaso, modificar a realidade. Então é por isso que rolam as orgias, onde as pessoas têm um monte de orgasmos, é por isso que rolam sacrifícios, onde eles matam uma porrada de bicho, onde eles jogavam as virgens do vulcão, certo? Eu acho que essa porra nunca existiu, mas talvez alguém aí que seja bom de história me diz se realmente os caras tacavam as minas no vulcão. Que é muito escroto, né, cara? Então o que rola? Não, se bem que a gente tinha aqui na América, né? A galera cortava a cabeça, né, dos caras e dava o sangue, né, pra um bicho. Vamos chamar de bicho, né? Porque pra eles eram deuses, pra outros é demônio, então vou só chamar de bicho. Né? Cortava a cabeça do cara, botava a escada abaixo e dava o sangue, né? O sangue ia descendo. E é engraçado que a gente tem uma versão muito bonitinha, né, no Oriente, no Japão. Tem as estátuas, né, do Buda, eles vão molhando a cabeça, né, e conversando com o Buda para fazer pedido. A galera aqui maia, eles cortavam a cabeça e molhavam com sangue, sacou? A galera lá hindu também tem muito disso, de banhar as coisas com sangue, é interessante. Então o que rola? Percebam que a entidade ela não veio, né, tipo, deixa que eu faço, me pede aí, tu me dá aí alguma coisa em troca que eu faço. Não, cara. A entidade, o que ela tá fazendo é um trato contigo, onde ela vai canalizar toda a energia que você liberar para ela, para que ela possa, então, fazer a modificação na realidade que você desejava. Por conta disso, algumas pessoas, quando fazem tratos com determinadas entidades, que podem não ser tão boazinhas assim, vamos botar,
a família da pessoa começa a se sentir muito fraca e debilitada e a própria pessoa começa a se sentir absurdamente fraca e debilitada. E em alguns casos os animais de estimação ficam doentes e morrem, as plantas morrem e algumas coisas acontecem no ambiente onde ela mora. Então, por exemplo, pode acontecer que uma pessoa faça um trato com uma determinada entidade que é de um determinado plano, vamos botar mais denso, ou vamos chamar simplesmente de um inferno qualquer, e por conta disso a casa da pessoa fica mais gelada, certo? Quando aquela entidade está drenando a energia da casa para utilizar em alguma coisa, certo? E por conta disso a gente sente algumas das manifestações mágicas, como por exemplo a casa mofar, certo? A gente ter as coisas estragando muito rápido, ela atrai insetos e coisas do tipo. Por quê? Porque a entidade ela saiu lá do canto dela, e não, as entidades elas não moram no plano físico, isso daí é óbvio, porque a gente não vê uma entidade, ela anda pelo plano físico, mas ela existe em outro plano. Ela não traz uma bateria de energia para que ela possa fazer o teu desejo para tu pegar a tua morena, certo? O que ela vai fazer é pedir uma parte de energia para ela, que você vai ter que se virar para arrumar, e ela vai pegar uma outra parte dessa energia e vai usar como combustível e ferramenta, vamos botar assim, para então modificar a realidade manipulando o acaso. E aí é onde a gente entra numa questão que é a segunda parte. Mas eu espero que vocês tenham entendido. É um assunto que eu não falo muito aqui, porque ele é um pouquinho mais avançado. E ultimamente eu tenho falado mais de coisas básicas e tal. Mas se vocês se interessarem por essa questão de demonologia, de como as entidades trabalham e sobre experiências disso, porque além de eu ter praticado bastante isso, eu conheci muita gente durante esses anos e peguei muitos relatos, entrevistas e etc. sobre como era realmente e não sobre como a galera fala. Porque é muito comum a gente ver a galera falando muita coisa, mas você não pega que tipo, parece que ela fez aquilo mesmo. E se vocês quiserem mais, não esqueça, só vocês comentarem aqui, ou aqui na imperiumfortuna.com ou na atosnegros.com.br. Vocês comentam lá e falam, pô, eu quero saber, no Facebook também, a galera fala muito disso. Quero mais sobre isso e tal, que aí a gente continua essa parte do assunto. E qual é a segunda parte que eu queria citar? A segunda parte foi que eu tava vendo essa live e eram 4 caras. Dos 4 caras, 3 caras mandavam muito bem. E um não. E o que acontecia? Eles estavam falando sobre entidades que seriam boas para que você fizesse algum tipo de trato ou acordo, ou simplesmente... Eu não sei se eles chegaram a citar a questão de você forçar uma entidade utilizando o sistema clássico de Salomão mesmo, né? Mas eu acho que eles não, eles estavam mais no Kumbaya mesmo, eles estavam mais com cara de guacha luciferiana, macumba, coisas mais leves, vamos botar assim. E uma coisa que eu reparava era que assim, a galera perguntava, né, no chat, tipo, e tal entidade é boa pra isso, e tal entidade é boa pra isso, e algumas pessoas falavam, eu já usei tal entidade, eu usei outra. E tinha um que falava que praticamente já tinha evocado todas aquelas entidades e trabalhado com elas. E aí ele falava, né, a experiência que ele teve com aquelas entidades. E é quando a gente tem aí a nossa querida síndrome do Peter Pan, né, do cara. Quando uma pessoa fala Lilith, o cara fala, não, Lilith, claro, pô, conheço, mas Lilith é complicado. Porque Lilith, ela meio que é feminina, então pode ser que aconteça tal coisa. Aí vem um outro e fala, Asmodeu. Aí o cara, Asmodeu, eu já fiz também. Asmodeu é maneiro. Só que, tu tem que entender que Asmodeu é complicado, porque lembra que Salomão deu ruim com Asmodeu? Então, o que acontece? Essa pessoa, ela tá errada? Pra caralho, né? Porque ela fica criando na cabeça de quem tá assistindo. Algumas pessoas estão assistindo só por assistir porque já sabem, e algumas ainda estão querendo aprender e estão querendo criar coragem. Ela cria na cabeça dessa pessoa de que quando você se torna um ocultista, um praticante de magia, de evocação, etc., você vai catar Pokémon, que é uma coisa que eu falo lá desde o começo, há mais de 12 anos atrás que eu falo isso, que a galera acha que tá pegando Pokémon. Não é assim que funciona, né? E que, na verdade, isso era um grande problema da galera do começo,
né? Galera que tipo, legal, 72, eu quero pegar o 72. Ih, olha só, tem anjo também. Primeira coisa que as pessoas perguntam quando falar magia no Kenan, quantos anjos tem? Porque a galera quer tratar aquilo como carta colecionável. Mas pra jovem é ok. Por quê? Porque eles estão aprendendo. Então eles estão na hora de fazer cagada. Você faz cagada quando é jovem. Mas pra quando tu é burro velho e só quer chamar atenção, isso é meio foda, sacou? Por quê? Porque você tem sim uma bagagem grande de leitura que você fez. Você leu sobre todas essas entidades. Assim como eu citei, eu li mais do que eu evoquei, certo? Então o que rola? Você leu muito, você ouviu falar muito e você pode simplesmente fazer como eu, né? Quando chegaram pra mim e perguntaram, porra, Gigim, quantos demons da Goetia você já evocou? Eu, 4. E eles, pô, e esse ano? Esse ano nenhum, não precisei. Não tive por que fazer nada disso. E já faz uns 2 anos que eu não faço uma evocação Goetia. Não tem por que eu fazer evocação Goetia se eu não preciso, certo? Então o que rola? Aí eu vejo essas pessoas, não, porque eu já evoquei esse, aquele, mais de 100, saca? Eles criam uma ideia na cabeça da pessoa de que tudo que ela tem que fazer é fazer uma evocação, fazer um pedido para um bicho, e aí ele vai conseguir. E aí essa pessoa, ela encontra mais gente, por exemplo, da Umbanda, ela encontra gente do Voodoo, ela encontra gente da magia egípcia, da magia grega, e aí o cara ele vai acumulando uma quantidade de mentiras, de falácias, de eu fiz isso, eu fiz aquilo, tudo baseado nos relatos que as pessoas passaram para ele e nos livros que ela leu. Então, gente, já que a gente já tá passando aqui nos nossos 20 minutos, eu quero deixar um recado, certo? Pra galera que tá começando. Não existe isso, tá bom? Vocês não vão se tornar um mago de jogo de videogame, de RPG, de filme. Isso não vai rolar, certo? A magia, a evocação, os amuletos e etc. são ferramentas sérias para pessoas sérias utilizarem em momentos de necessidade, certo? Não é uma coisinha que nem as pessoas fazem hoje em dia na internet de 2 minutos. Não é. É uma coisa que é levada a sério. E ela só vai funcionar se ela for levada a sério. Não ouçam essas pessoas que dizem que fazem uma evocação por semana, que já evocaram 72 da Goetia. Eles não fizeram nada disso. São pessoas que estão viajando. É uma histeria coletiva que eles conseguem contaminar a galera que está começando. Então não deem ouvidos e não fiquem tristes. Eu só evoquei um Daimon. Porra, beleza, cara. Passa a vida toda assim, você não precisa ficar evocando mais do que isso não, cara. Se um deu certo, por que tu vai evocar o segundo? É isso que eu pergunto. O cara, não, já pratiquei 30 rituais esse ano. Porra, cara, 30? Porque 29 deram errado, e aí só o 30º deu certo? Não, porque tem que fazer, mano. Se você conhece um ritual pra conseguir dinheiro, tu não precisa fazer 10 rituais pra dinheiro. Basta tu fazer um que tu sabe que funciona. E esse é o meu recado pra essa galera que fica aí fingindo que faz um monte de coisa. Gente, para de mentir, porque pra jovem até dá, mas depois de velho fica feio, sacou? E lembrando sempre, galera, que a gente tem o nosso Instagram, a gente tem o nosso Facebook, deixa comentário. Instagram a gente não usa tanto, mas se vocês usam, pode ir lá. A gente tem o nosso portal, imperiumfortuna.com, e agora a gente tem a versão 2.0 da atosnegros.com.br, que é uma rede nada social, mas que as pessoas podem sim ir lá, criar perfil, e essa matéria, por exemplo, ela vai ser postada lá, acredito eu. Talvez eu poste em 2 lugares, certo? E se você gosta muito do nosso conteúdo, você quer o teu tema, a tua matéria, você quer que algo que você realmente quer ouvir e entender mais seja falado aqui no nosso podcast, cara, a gente tem o nosso Apoia-se. Se você entrar no nosso Apoia-se, basta doar uma vez, você já vai ter o direito de pedir um tema para um podcast. Eu quero pedir mais? É só doar mais. E a gente agradece muito. Se não puder, não tem problema. Basta compartilhar, dar like, conversa com a gente, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente faz os debates. Esse daqui, por exemplo, vai dar um debate interessante por lá. Então, galera, curtam o feriado de vocês, com moderação e fortuna.